Boa tarde, né? Eu me chamo Silvana. Aqui comigo também a gente tem o Andrei, né? Nós somos da equipe de facilitadores de processos educacionais em saúde, da Escola de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, que integra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Inovação e Ensino, que é o ICEP. Né? E hoje nós estamos aqui no papel de entrevistadores, né? E temos um convidado ilustre, né, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, que é o educador e escritor português José Pacheco. Né? Ele que é referência mundial de educação, é mestre em ciências da educação, também foi, né, o idealizador da Escola da Ponte, que está localizada na cidade de Porto, em Portugal. Né? É uma escola que propõe uma ruptura, né, do modelo tradicional de ensino para o modelo inovador, né, que se traduz em inclusão e inovação na educação. Então, boa tarde, professor. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, André. E então, como quereis? Prazer, tá? Ter o senhor aqui, ter o senhor nessa conversa, nesse bate-papo. E nada melhor de iniciar uma entrevista, né, conhecendo o nosso entrevistado, né? Então, nós temos uma pergunta, assim, nós queríamos, né, saber quem é José Francisco de Almeida Pacheco? Como é que isso se define? Quem é, neste momento, não é? No Wikit Nunc, não é? Eu sou um designer educacional. Ou pretendo ser, não é? E sou, como eu costumo dizer, um aprendiz de utopias realizáveis. Tudo aquilo que falam de mim no currículo, que é um currículo de vários quilómetros, é passado, não é o que eu sou. É algo que já foi feito. E, portanto, eu sou um idoso que foi para a educação quando estava prestes a trabalhar como engenheiro eletrotécnico e que hoje compreende que tem de ser designer de si mesmo, estar em permanente transformação, para se adaptar sem perder o rumo às realidades que se nos apresentam. Portanto, tudo aquilo que eu tenho feito, o Projeto Âncora, a Escola da Ponte, etc., enquanto projetos coletivos, porque não fui eu que os fiz, não é? Muita gente boa, isso foi passado. Digamos que está em mim, remanescente, mas não sou isso. Não sou. Até porque tenho muita relutância em falar hoje de inovação, citando a Ponte, o Âncora, ou o que quer que seja. O que eu assisto é exatamente a uma repetição, não é? Quando nós precisamos de inovação. Basta pensar que aquilo que eu faço no chão de escola se destina a crianças e jovens, sobretudo, que dentro de 10 anos terão uma idade que os vai enquadrar numa qualquer profissão, e sabemos que 80% das profissões atuais não existirão dentro de 10 anos. Então, quando eu falo de ser um designer educacional, é que nós teremos de preparar os jovens para uma multiplicidade de tarefas, de desafios, de profissões, e não para uma profissão. E teremos também de pensar e agir como aprendizes de utopias. A utopia é necessária. Quando ela é afastada, quando a distopia surge e se impõe, aí deixamos de ser, pura e simplesmente deixamos de ser. Então, a pergunta quem eu sou, acho que já falei demais, sou um idoso, designer educacional, uma metamorfose ambulante, como diria o outro, e um aprendiz de utopias realizáveis. Só é perfeita a autodefinição, viu? Quando eu falo design de si mesmo, né? Isso é bem interessante, viu? E quando o senhor trouxe também design educacional, né? E nós aqui na saúde, quando pensamos na multiplicidade de tarefas, né? Do fazer saúde. Então, quanto isso também vai nos trazer de reflexões nessa sua autodefinição. Muito obrigada, viu? E falando na Escola da Ponte, né?
o que essa escola da Ponte, ela representou enquanto proposta de educação inovadora. No dado momento histórico, né, que o enfrentaram, vivenciou, né, nós assistimos alguns vídeos, né, que só traz questões de ameaças, enfim. O que representou naquele momento, né, essa proposta inovadora de educação e o que ela representa nos dias atuais? Em 1976, em outubro de 76, a Escola da Ponte foi a primeira escola no mundo que conseguiu que o processo de aprendizagem passasse do professor para o aluno. O centro deixou de ser o magista, não é? Para ser o aprendiz. Ainda hoje é das raras escolas em que isso acontece. Muito se tem escrito sobre aprendizagem centrada no aluno, empreendedorismo, autonomia do aluno, protagonismo juvenil, mas que ele saiba que são raras as escolas em que o centro é o aluno. Muito raras. Quando eu escuto alguém dizer, a minha escola é o centro é o aluno, eu digo, mostre-me lá. Você tem sala de aula? Tenho. Então onde é que está o centro do aluno? Vamos falar sério. Bom, ela foi, há 46 anos, ela foi inovadora, porque ela cumpriu as 5 características básicas do que é uma inovação. Foi inédita, ou seja, foi a primeira a concretizar tudo o que era a promessa de escola nova do princípio do século XX, pelo que já estava muito atrasado. Não é? Reggio Emilia tinha feito isso no jardim de infância, no jardim infantil, e a Ponte fê-lo no fundamental. Então, ela era inédita em 46, pois já não é. Depois, outra característica, ela foi replicável, porque muitas outras escolas se inspiraram na Escola da Ponte e, enfim, depois, se quiseres, falarei dessas escolas. Foi sustentável, porque ela partiu de uma base científica, vamos chamar assim, se é que a pedagogia, a sociologia, a antropologia, a história, tem cientificidade. Estou a falar de história da educação, filosofia da educação. Então, ela tinha uma profunda raiz científica e também tinha autonomia financeira, ela era replicável e não só, era sustentável porque se sustentava na lei. A lei diz que a educação é um direito de todos e nela, efetivamente, estávamos próximos disso. Depois, ela era replicável, mas era instituinte ao mesmo tempo. Isto é, não basta inovar, é preciso estar sempre a inovar. Se o projeto cristaliza, deixa de ser inovação. Finalmente, era útil, porque ela era uma escola de rede pública que cumpria o direito à educação. Entretanto, nós temos conhecimento de um outro paradigma, que não é o da instrução, centrada no professor, que não é já o da aprendizagem, que é centrada no aluno, mas é centrado no sujeito da aprendizagem no contexto de uma comunidade, ou seja, o paradigma da comunicação. E a Ponte não entrou ainda aí. Vai entrar no próximo ano, mas posso dizer-vos que já há quase pronto o primeiro protótipo desse tipo de escola, vamos chamar, comunidade de aprendizagem, que não é essa que anda por aí, não é, mas não quero falar disso. Então, a Ponte marcou uma época, foi influenciadora de muitas iniciativas, mas todas elas, quase todas, algumas ainda se sustentam, perderam a sustentabilidade administrativa, científica, e se perderam, não é? Pelo que, e aqui é o que eu queria chegar, quando eu olho para trás, nestes 50 e tal anos de educadora em chão de escola, eu vejo que eu semeei infelicidade, porque a Escola da Ponte, o Projeto Âncora, a Escola Aberta de São Paulo, o Open Learning,
são exceções à regra. E são exceções que se situam, que se enquadram no velho modelo educacional, século XVIII e século XIX, embora já com características de uma educação do século XXI. E, portanto, todos esses projetos desapareceram porque eles foram confrontados com gestões tóxicas, com decisões políticas erradas, com imposições, autoritarismo, etc, etc. Ou seja, este modelo onde a Ponte e as outras escolas estão, ele é autoritário, é burocratizado, é hierárquico e é moral, intelectualmente corrupto. E, portanto, eu percebi que eu não poderia continuar a levar as pessoas para mudanças e inovações, que são duas coisas diferentes, que depois o sistema pudesse controlar ou até destruir. Então, aquilo que está agora a surgir sai totalmente do sistema educacional que nós temos, partindo de dentro do próprio sistema e criando outras premissas. A primeira premissa é esta: escolas são pessoas. E, portanto, tudo aquilo que nós pensamos que é uma escola, salas de aula e tal, isso não existe. Isso existe porque no século XVIII alguém decidiu que existisse. Não faz sentido nenhum. Sala de aula, turma, ano letivo, tudo isso é tralha do século XVIII e XIX, tralha pedagógica, sem utilidade e que, continuando a ser utilizada, condena à ignorância milhões. É um genocídio educacional. O suicídio juvenil e as doenças profissionais dos professores. Então, a Ponte foi, digamos, uma mutação genética do sistema educativo, mas continuou nesse sistema educativo e, portanto, foi uma história de resiliência e sofrimento. A história da Ponte é uma história de resiliência e sofrimento. Ela continua lá, mas está quase como uma referência, sei lá como chamar, um objeto de turismo educacional. Já foram feitas milhares de teses e dissertações sobre a Ponte, mas o que é que isso adianta? Eu olho para essas teses, elas falam da necessidade de mudança, de inovação, do centro no aluno e tal, mas onde é que está na universidade o centro no aluno? Não, que eu saiba, em lado algum. Não é? Nas universidades, na formação dos professores, dentro desse sistema iníquo que ainda nós estamos, com jovens do século XXI, com professores do século XX a trabalhar no século XIX, neste sistema não há qualquer espaço de autonomia nem relativa. É preciso realmente partir do que somos, de dar aula para algo diferente, e isso a Ponte fez. Só que parou, em certa altura, porque não foi fácil sobreviver. E essa fala do senhor também nos remete ao nosso fazer aqui também, né? Enquanto facilitadores, enquanto escola de saúde pública, né? É como se remássemos também contra a maré, né? Muitas vezes, né? Do sistema, de gestão, enfim, tudo isso que o senhor trouxe, que também nos faz refletir, né? Esse fazer, mas que nós persistimos, né? Nós aqui, a gente persiste nesse trabalho porque a gente acredita nessa educação que liberta, nessa educação que faz os outros, né, protagonistas do seu conhecimento, do seu saber. Agora, com relação o senhor falou assim, as escolas são as pessoas, né? Nós assistimos a um documentário, Quando Sinto Que Já Sei, que foi o que nos trouxe para essa conversa com o senhor, que esse documentário, ele propõe reflexões, né, sobre as várias formas de aprender. E aí, as pessoas que estão em formação, que nós estamos hoje com um grupo de 7 pessoas, né, profissionais de saúde, nós estamos facilitando essas pessoas, nessas formações, e eles tiveram a curiosidade. Essas pessoas que deram essas entrevistas, que na época eram adolescentes, crianças, né, vieram com esse questionamento: o que deu dessas pessoas, né? O senhor sabe, tem alguma experiência que o senhor possa nos relatar, algum exemplo, né, desses alunos que passaram por esse modelo de escola? Posso dar-vos um exemplo de muitos que eu poderei dar, mas eu lembrei-me agora de que vós fez uma instituição de formação de profissionais da saúde e essa nova construção social que eu falo
essa nova construção social da aprendizagem, ela contempla 3 dimensões. A dimensão da educação, da escola, da educação familiar, social, escolar, contempla a dimensão da arte e cultura e contempla a dimensão da saúde e ambiente. E se vós quiserdes, está aqui bem perto de mim uma professora de faculdade de medicina, está aqui, participa no projeto e que poderá talvez dar até uma opinião, porque eu gosto de trabalhar em equipe, sabes? Custa-me imenso estar a falar sozinho, não é? Porque a minha cultura profissional é esta. Eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. E, portanto, quando eu falo, eu preciso ter outros também a intervir. E se vós quiseres, eu posso chamá-la, vem, conversaremos os dois convosco. Acho que seria muito bom. Mas agora vou dar-vos o exemplo, e se vós estiveres de acordo, eu chamo e teremos uma segunda parte com alguém que está muito mais ligado à saúde do que eu não entendo absolutamente nada, não é? Vamos lá. Vou dar um exemplo que é radical. Radical. Um dia chegou um jovem, a escola da Ponte, ela recebia tudo o que os outros jogavam fora, tudo. Aluno que mata professor, aluno que põe professor em estado de coma, síndrome de Down, paralisia cerebral, spina bífida, autismo, surdez, e é tudo para a Ponte, tudo para a Ponte. Não tinham inventado ainda os THDs também, não tinham, então não havia Ritalina na altura, ia tudo para a Ponte, tudo. E o que aconteceu foi que chegou aquele jovem, trazia um relatório de psicologia, que dizia que ele nunca iria aprender a ler, porque nem o nome dele identificava. Tinha 9 anos, 9 anos. Vinha de outras escolas, então não tinha aprendido nada praticamente. Eu perguntei-lhe o que é que ele queria ser. Não o que ele queria aprender, que ele não queria aprender nada, nem fazer. Eu fui para o 3º pilar da educação da Unesco. Perguntei-lhe o que ele queria ser e ele perguntou se podia dizer o que queria ser. Quando eu pergunto a alguém o que é que tu queres ser, o que é que tu queres saber, eu posso perguntar. Reparei que já tiraram o direito de perguntar. O jovem ouve tantas respostas na sala de aula que ele deixa de perguntar. Matam-lhe a curiosidade totalmente. Okay? Eu disse, sim, podes dizer. Ele disse, eu quero ser goleiro de futebol. Ok. Esse jovem teve um projeto de vida que lhe permitiu completar o básico, o fundamental. Foi lá na Escola da Ponte. Eu podia dar exemplos do Brasil. Completou o fundamental, depois um técnico profissional. E quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, ele era o goleiro da Seleção Nacional. Ele tem a medalha de ouro do município de Santo Tirso. Então, é um homem muito respeitado. Ele estava condenado a nunca aprender a ler. Diziam para nós ensinarmos a apertar botões de camiseta e cadar-se sapatos. Quando eu chego a este ponto, eu confesso que eu fico mais do que irritado. Porque essa profecia autorrealizada que impõe as jovens que são diferentes e que só precisa que a escola entenda que se tem de adaptar ao jovem, e não é o jovem que tem de se adaptar à escola, porque não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem. Então, eu não posso falar disso, mas já a ficar a tremer e ficar fora de mim, porque é inadmissível aquilo que ainda hoje se faz. Essa coisa da educação especial, toda a educação é especial. Todos nós somos especiais, todos somos diferentes, únicos, irrepetíveis. O que tem de haver é uma educação que contemple o direito à educação a todos. Então está dado. Querem que eu chame Cléo Lima, da área da saúde, para dar aqui umas palavrinhas ou não? Eu não entendi, eu acho que falhou aqui. Você fez uma... Não, acho que ele está falando da possibilidade de vir nesse momento agora, ou numa outra oportunidade, né? Como quiseres, eu penso que ela será muito mais útil do que eu para uma instituição de formação de profissionais de saúde. Mas pronto. É a segunda parte, como bem disse o senhor. Vamos ter a segunda parte. E então, já vamos em 20 minutos, não é? Mais ou menos. Então, está quase. Vamos lá, estamos caminhando bem, a conversa está boa. Agora, com relação à nossa formação, a formação de educadores aqui no Brasil, né? Como é que o senhor vê essa formação de educadores que faça esse diálogo com esse modelo de educação inovadora, que contribua para esse processo de aprendizagem transformadora? Como é que o senhor está vendo isso hoje? Eu costumo dizer que eu vejo do modo estrábico, não é só estrábico, é uma metáfora.
ou seja, vejo de vários modos. A formação, eu temo ser injusto para alguma instituição de formação que existe e eu não conheço. Mas aquelas que eu conheço, elas realmente são aquilo que eu vou dizer. Eu fui o formador número 1 em Portugal. Deram os alvarás, eu fui o número 1. Criei o primeiro centro de formação em Portugal, de aperfeiçoamento de professores. Fui o primeiro consultor de formação. Fiz um mestrado sobre formação, mestrado de 5 anos. Naquela altura era diferente. E, ao fim de 50 anos de formador, eu compreendi que formar é impossível. Não vale a pena. O que é necessário é transformar, isto é, partir daquilo que a pessoa é, para lhe dar a oportunidade de ela reelaborar a sua cultura profissional. Reelaborar a sua cultura profissional. Porque o maior obstáculo à mudança sou eu. É a minha cultura profissional. Eu sou condicionado, sou formatado nas instituições de formação para cumprir aquilo que no século XVIII e XIX alguém disse que teria de ser. E que o Simão Bolívar trouxe para o Brasil com o Lancaster e começou aí a desgraça toda. Bom, a formação, se eu puder resumir, ela, para ser exatamente aquela que é preciso que seja, ela tem de ser isomórfica. Isomórfica. Isomorfismo é um conceito que eu encontro em qualquer tese de doutoramento na área da formação de profissionais de desenvolvimento humano. Em todas as teses. Isomorfismo vem do latim iso, que é um prefixo que diz o mesmo, e morfos, forma, a mesma forma. Dito em linguagem de gente, o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Tal e qual. O modo. Por isso é que eu digo que muitas vezes, quando eu escuto e vejo escrito uma formação inovadora em metodologias ativas na sala de aula. Não dá, não é impossível. Porque metodologias ativas num curso, um curso é um instrucionismo, é um professor a dizer como devem fazer. Mas esse professor, possivelmente, nunca pôs os pés no chão da escola. E segundo, escreve muito, mas não faz aquilo que diz. Então, estamos entendidos? E, portanto, a mesma forma, quando um professor vai a uma formação dessas, ele vai levar para a sala de aula a confirmação de que é impossível ter metodologias ativas, porque o professor diz, o centro é o aluno, mas ele está a dar aula centrada no professor. Então, o centro não é o professor. Isso nos conduz a uma segunda característica da formação que deve haver, mas que não existe. Ela tem de considerar o outro não como um objeto a quem se vai capacitar, o incapaz, o incapacitado. Tem que ser considerado o professor ou o profissional do desenvolvimento humano, da saúde também, tem que ser considerado como sujeito de aprendizagem, com um projeto de vida profissional, numa equipe com um projeto educacional. É assim que tem de ser considerado e não alguém a quem nós vamos ensinar o Piaget, o Vygotsky. Cuidado. E aqui nos conduz à terceira característica. A teoria nunca vem antes da prática. Portanto, é inútil estar a dar um banho de teoria aos formandos se eles depois não vão utilizar isso. Eu vejo, é o Vygotsky, o Piaget, quando eles vão para a sala de aula, o Piaget não está lá e o Vygotsky fugiu. Eles dão aula como no século XVIII e XIX, antes do Piaget e do Vygotsky. É este o drama. É terrível pensar isto e os milhões que se gastam para nada. Ou melhor, para manter aquilo que existe, o que é errado. Então, estas características nos conduzem a uma conclusão. Nós temos disponíveis 9 modalidades formativas. O curso, módulo de curso, seminário, treinamento, estágio, círculo de estudos, projeto, oficina e tertúlia. São 9. Dessas, o que é utilizado tradicionalmente é o curso, o módulo de curso, algumas vezes o estágio, algumas vezes uma oficina ali ou acolá, e seminários. Não, nenhuma, eu não conheço, mas que seja mesmo, uma formação que desde o início ao fim, seja, por exemplo, em círculo de estudos, ou em tertúlia, ou em projeto, não existe.
Eu já vi algumas formações que se anunciam como círculo de estudos, mas são cursos. Ainda é pior, não é? Porque se chama aquilo que não é. Então, eu penso que é bem provável que nos próximos tempos, naquela perspectiva que há pouco falava, de que temos de ser gestores da nossa própria formação, sermos designers nós mesmos, toda a formação vai ter que mudar. Toda a formação, porque por este caminho é gastar dinheiro mal gasto e iludir as pessoas. Não é mais do que isso. E depois há também uma coisa que me apavora. Considera-se que há uma formação inicial e depois uma formação continuada. Não há. A formação começa no ventre materno e termina, se os espíritas não tiverem razão, termina na morte. E, portanto, temos aqui outra situação. Considera-se que, dando 4, 5 ou 6 anos de formação a um profissional, ele está prontinho para... mal ele sai do curso, já está desatualizado. Então, esta formação, para isso faz, sobretudo ao nível da formação dos professores, ela é um desperdício total. Não serve absolutamente para nada. Porque quem são os formadores? Repara, eu passei um tempo em que aprendi a ser alfabetizador, a ensinar a ler e a escrever, que os professores não sabem. Eu gastei as pálpebras e dinheiro para aprender. Quando eu vejo professores universitários a fazer formações no domínio da alfabetização linguística, eu fico a olhar para eles, como é que eles podem fazer aquilo? Claro, eles leram a Emília Ferreira, eles leram a Palácio, eles leram tudo o que é teórico, mas é teoria. Eles nunca fizeram aquilo que dizem e que dizem para fazer. O Paulo Freire propõe uma dialética que se institua com a reflexão, passe à ação e depois à reflexão sobre a ação. É uma dialética comum, responsável, mas eu sigo uma outra dialética, que é ação, reflexão, ação. Começar daquilo que já se conhece, com aquilo que outros fizeram. A ação. Por exemplo, introduzir dispositivos pedagógicos, introduzir as metodologias ativas, sim, introduzir uma cultura beca, introduzir tudo isso, mas não no contexto de uma escola instrucionista com sala de aula. Aí é acabar com tudo que seja contribuição formativa. Então, o que é preciso é pegar naquilo que a Ponte fez e outras escolas do paradigma da aprendizagem e sugerir uma prática, ou seja, ação. Refletir sobre ela, porque quando se tenta introduzir essa prática, surgem dificuldades, não é? E, portanto, vamos refletir sobre elas. E depois voltar à ação. Mas aquilo que constitui a matéria da formação que nós temos, infelizmente, não é a reflexão, ação, reflexão. Nem é ação, reflexão, ação. É reflexão, reflexão, reflexão. Ou seja, eu reflito o que outro refletiu, o que o outro teórico escreveu, o que um teórico escreveu e andamos nisto, não é? Onde é que está a concretização? Onde é que está a praxis que transforma? Então, formar é inútil, transformar é necessário. Sim. Onde toda essa reflexão leva, né, para a transformação das práticas, né? Formação da prática. Transformação das práticas. Mestre, A partir... com relação a essa questão das metodologias ativas, a nossa escola é uma escola, embora ela já tenha um tempo, já tem mais de 30 anos, faz parte da gestão da educação e saúde, a nossa escola é recente, ela foi criada recente em 2019 e nós construímos o nosso plano de desenvolvimento institucional e definimos ali a nossa concepção pedagógica. Começamos a fazer as capacitações e tal. Eu experienciei isso, Silvana, outros colegas aqui e tal, e hoje nós somos facilitadores, né? E utilizamos, e a metodologia educacional principal nossa é a metodologia ativa.
E nós usamos essas metodologias dentro da sala de aula, né? Dentro das 4 paredes lá, né? E o que nós observamos? Que essas metodologias, elas de fato instigam aqueles sujeitos a saírem da sala de aula, como fez conosco. Eu lembro de quando fiz a capacitação, num determinado momento, eu estava conversando, dialogando, a gente tem que sair daqui da sala, a gente tem que ir para espaços abertos, a gente tem que ir para espaços de produção subjetiva, e nós estamos observando isso nas estratégias educacionais que usamos, como essas estratégias têm provocado os sujeitos a eles não olharem essas 4 paredes que nós usamos hoje como sala de aula, mas transformar aqui num outro espaço, um espaço coletivo onde as pessoas possam dialogar. E temos sido bastante exitosos nisso, porque nós notamos o brilho no olhar daqueles educandos ali sendo afetados por esse processo, né? Nesse sentido, a minha pergunta será que a metodologia ativa não é possível entre 4 paredes? Será que as metodologias ativas não podem romper com essas paredes? Não que nós não queiramos sair. Eu já, para mim, na minha cabeça, a gente já tem que sair do prédio, tem que ir para a praça, tem que ir para a rua, essa escola ela tem que se expandir. Mas, nesse sentido, metodologias ativas podem ser feitas em 4 paredes? Em sala de aula? Eu te agradeço e reconheço aquilo que tu dizes, que há verdade, que estás interessado em fazer isso que se chama metodologias ativas. Mas quando me diz sair da sala de aula, eu não falo em sair da sala de aula, eu falo em não ter sala de aula, é outra coisa. Ou seja, não ir para a sala de aula, não é sair. Nós aprendemos em qualquer lugar, numa biblioteca, no centro cultural, na natureza, na praça, em qualquer lugar, na internet, na casa, e também podemos aprender dentro do prédio de escola, também. O princípio da atividade é um dos princípios gerais da aprendizagem, ou seja, está situado no paradigma da aprendizagem. No paradigma da aprendizagem não há sala de aula. Portanto, são 5 os princípios, e um deles é o da atividade, metodologias ativas. Mas quando me dizem, a metodologia ativa é, por exemplo, a aula invertida, assim, não é nada. A aula invertida não é metodologia ativa, nem é inovação. O Freinet e a Elise faziam isso em 1921. Tinham ficheiros autocorretivos, eles iam para consultar os ficheiros, tinham dúvidas, vinham ter com o professor. Há 100 anos. O ensino híbrido também não é nada disso. Isso é ilusão pura. Aliás, ensino híbrido, é curioso, que nos Estados Unidos, eu estive lá e tomei conhecimento disso nos Estados Unidos, também fui à Quest to Learn, ao Amber, a gamificação, tudo mais, que eu gosto de ver, eu gosto de aprender. E o ensino híbrido nasceu nos Estados Unidos e não era ensino híbrido, era aprendizagem misturada, blend and learning. Aprendizagem, não era ensino. Repara a perversão de tudo isto. Então, os princípios gerais decorrem de estudos feitos por Vygotsky, Luria e Leontief, mas que foram concretizados por um homem que faleceu há 2 anos atrás, chamado Jerome Bruner, um psicólogo da educação. Ele institui 5 grandes princípios. O princípio da significação, ou seja, eu quando estudo, sei porque é que estudo aquilo, o objeto me interessa e, portanto, tem significado em si. Depois, o princípio da integração, que é a questão da distância cognitiva, de Piaget e tudo mais, a integração. Depois tem a diversificação, o princípio da diversificação. E o princípio da diversificação põe de lado de qualquer sala de aula, porque o planejamento não é do professor, é do professor com o jovem, com o aluno, ou com o formando. Depois tem o princípio da atividade, o que é a proatividade, é a vontade de a atividade, o princípio da atividade é isso mesmo, é o próprio que vai, busca. E depois tem o princípio da socialização, que também ninguém faz, é o que eu saiba, que é o da produção de currículo e partilha do currículo, partilha do conhecimento, colocando numa ação. Em breves palavras, os princípios gerais da aprendizagem são estes. Aquilo que eu vos proponho
é que eu possa conhecer-vos por dentro, no chão da vossa escola, e que vós possais enviar ao lugar que nós estamos a produzir e que vai ser um lugar de formação, ou melhor, de transformação. Eu chamo de transformação vivencial, porque este lugar contempla as 3 dimensões que eu há pouco falei. Para já, este lugar, que vai ser um círculo de aprendizagem dentro de uma comunidade de aprendizagem, porque é a primeira vez no mundo, que vai acontecer. Eu gosto muito de estar ligado a estas coisas. Estes lugares, são vários lugares, e um deles está, por exemplo, aqui a uns 300 metros, e chama-se Hospital Che Guevara. Hospital, está aqui ao lado. Então, nós vamos trabalhar também dentro do hospital. E tem também uma atividade cultural e artística próxima, que leva a que essas 3 dimensões estejam juntas. Por isso é que eu estou a trabalhar com uma técnica de saúde. Por isso é que eu estou a trabalhar com alguém que é artesão, ligado à arte e cultura. Se vós quiserdes vir até cá, a partir de janeiro, nós vamos cuidar de fazer semanalmente, acolher, vamos ter que construir alguma coisa para acolher as pessoas, não é? Acolher as pessoas e elas vão participar 8 a 10 horas por dia do nosso trabalho, tendo direito a um encontro de esclarecimento de dúvidas e tudo mais. Essa semana é suficiente para que vós possais, dentro do que de bom já fazeis, modificar tudo aquilo que precisa ser modificado, tudo. Porque é algo que efetivamente é inovador. Vais ver e desver as metodologias ativas, o que são ao vivo, não é? Não temos nada dessas coisas que eles inventam lá dos ensinos e tal, temos metodologias ativas, não é? E, portanto, fico disponível para vos acolher. Basta que me enviem um e-mail solicitando, e há muita gente já interessada, porque é novo e é único e efetivamente forma e transforma. É isto que eu vos posso propor. Tudo aquilo que eu produzo, em termos teóricos ou praxeológicos, é para partilhar, não guardo para mim. Legal, que bom. Vamos, o convite está feito. Estreitar esses laços. Vamos estreitar os laços. E podemos fazer ainda mais uma coisa. Podemos fazer permuta. Vós enviais os vossos professores para cá e nós enviamos alguém para aí, por exemplo, o que será ótimo, né? Durante uma semana, não é preciso mais. Uma semana é suficiente. Depois fica na internet todo o trabalho que é preciso fazer de longo prazo. Legal. É isso. Entrando nessa onda, nessa vibe da internet, Andrei, uma pergunta aqui de inovação. Mestre, nós, dentro do processo histórico, né, civilizatório e tal, nós tivemos um momento muito recente na nossa história, onde novas tecnologias comunicacionais surgiram, seja o computador, seja a internet, por fim o smartphone e tal. Uma coisa que, para mim, é revolucionário, né? Essa possibilidade. Nós estamos fazendo uma entrevista agora com os grandes educadores do mundo, né? E estamos conseguindo fazer isso por causa dessas tecnologias e conseguimos trabalhar ações educativas por causa dessas tecnologias. Tecnologias que, ao mesmo tempo, juntam e, ao mesmo tempo, afastam, né? Tem uma reflexão do Jorge La Rosa, Bom Dia, A Experiência e o Saber da Experiência, onde ele fala sobre isso, né? Que como, atualmente, as pessoas não estão se conectando, elas estão vivendo dentro de discursos, né? Saramago também falou numa oportunidade que nós nunca estivemos tão próximos ao mito da caverna de Platão quanto nos nossos dias atuais. Como é que o senhor vê essas tecnologias? Como é que elas nos aproximam e como é que elas nos distanciam, né? Ora bem, André, vamos fazer um pouquinho de história para chegar à resposta. Quando
Na década de 1980, chegou a geração 2.0, ou seja, surgiu o computador. Aquilo que as escolas fizeram foi instalar laboratórios de informática, ou seja, lixo digital de curto prazo, onde iam apanhar uma ou outra matéria com um mediador ali, mas, enfim, quando havia possibilidade, quando havia condições. A Ponte, quando surgiu o computador, criou uma intranet e imediatamente serviu do computador como fonte de informação fidedigna, porque os professores preparavam tudo aquilo que era preciso. Quando veio, na década de 90, a internet, o que foi que as escolas fizeram, as universidades, sobretudo, fizeram educação, ensino à distância, EAD, ou seja, inutilidade. Porque se não ensinam na proximidade, na sala de aula, vão ensinar fazendo sala de aula na internet? Impossível. E, portanto, mais uma vez, no 3.0, a escola ficou igual àquilo que era no século XVIII ou XIX, mas com louças interativas, com os computadores e tal, para disfarçar. Ou seja, projetos e mais projetos que nada resolveram, como nós sabemos. Se formos ver a série histórica do ensino médio, é uma desgraça. Temos dados piores do que na década de 90. Portanto, nada mudou. Aliás, há estudos feitos, na Inglaterra sobretudo, que provam que a introdução das tecnologias digitais nada mudaram em termos de aproveitamento de resultados. Absolutamente nada. Foram apenas maquiagens do velho modelo, paliativos. Quando entramos no 4.0 e nos acompanha o paradigma da comunicação, o que foi que se fez? Surge a pandemia, como tu dizes, e as escolas, os prédios fecharam. O fecho do prédio da escola, com computadores lá dentro, o fecho dos prédios de escola com os computadores cá fora, provaram mais uma vez que a escola não é um prédio, nem é sala de aula. Onde é que estava a sala de aula? Na internet? Se o estudante não desligasse, se todos tivessem acesso, Bom, quando nós entramos no 4.0, os projetos que eu acompanho instituíram uma prática, muito antes ainda da pandemia, instituíram uma prática que é mista. É simultaneamente, não é ou presencial ou à distância, é simultâneo. Estão permanentemente na internet, estão permanentemente presenciais. Não é como agora para aí está escrito e dito que, pronto, eu quando começo a falar disso, eu começo a exaltar e é melhor não falar. Então, é tanto desperdício, que eu tenho que ter uma paciência de Jó. Bom, se é que o Jó existiu. Vamos lá. Quando surgiu a pandemia, logo no primeiro dia, eu recebi centenas de pedidos de ajuda de professores que estavam preocupados, porque tinham uma turma de 30, só chegavam a meia dúzia. E os professores são conscientes, têm noção do dever e querem o melhor para os alunos, querem ensinar. Ok? E eu disse-lhes que eu não passei por isso. Os prédios das escolas que eu acompanhava não fecharam. Eu vou repetir, não fecharam. Foram poucos, aqueles que eu acompanhava. Porquê? Nós trabalhamos em círculo de aprendizagem, em que há um tutor presencial e há os restantes à distância. Não vou entrar em pormenores do que é um círculo de aprendizagem, porque levaria muito tempo, tenho que falar de território, tenho que falar de coisas que não vale a pena agora. Se estiverem depois disponíveis, eu poderei falar um pouco, mas hoje talvez não haja tempo para tal. Mas vamos lá. Círculo de aprendizagem é um conjunto de pessoas, escolas são pessoas. Eu não me canso de dizer isto. E as pessoas são valores. E os valores são visões de mundo que levam a princípios de ação. Ok? Vamos lá. Então, eu propus a essas pessoas que me pediam ajuda que participassem dos encontros que eu fazia na internet, que eu era um tutor à distância. Mas eu, todas as quartas-feiras, às 5 da tarde, falava, por exemplo, com uma turma de terceiro ano de ensino médio. Que tinha 38 alunos, uma escola particular, e 7 tutores.
4 presenciais e 3 à distância, entre os quais eu. Então, começou, e eu pedi para participar, andei-lhe o endereço do Zoom aos 800 e tal que entraram nessa quarta-feira. Eu punha assim, entrar tudo, estão a carregar no botão do Admit All. 800 e tal, com o microfone desligado, câmara fechada, para ver o que é que eu fazia com esses professores que não precisaram de fechar a escola. Bom, as tutorias tinham 15 alunos. Eu reduzi para 7 para manter distanciamento social nos encontros. Distanciamento social. Todo mundo usou máscara e álcool gel em todos os momentos. Não houve um caso de Covid naquelas comunidades. Nenhum, nem na família. Não houve. Porquê? Eles eram autónomos. Eles sabiam pesquisar, sabiam construir roteiros de estudo, sabiam produzir evidências de aprendizagem, sabiam partilhar. Eles tinham todo o cuidado consigo e com a vida dos outros, porque tinham sido preparados para isso, acordos de convivência. Eles eram autónomos e, portanto, quando reuniam com o tutor, tinham 6 professores à distância, com eles também, e faziam, agora eu teria de entrar na parte mais técnica, eles produziam roteiros de estudo, currículo de subjetividade, currículo de comunidade, currículo de consciência planetária, faziam esses roteiros de estudo, aprenderam a selecionar informação, analisavam informação, comparar informações, a escapar da fake news, aprenderam a sintetizar a informação, a transformar a informação em conhecimento através da produção de currículo, evidências de aprendizagem e depois partilhavam com os outros. Eles faziam tudo isso. Eles não perderam, durante a pandemia, não perderam nem um dia, nem domingos, nem feriados, nem dias santos. Porque numa turma, ou melhor, numa comunidade de aprendizagem, aprende-se no ano letivo, começa no 1 de janeiro e acaba 31 de dezembro. Não há períodos letivos, não há, semestres, trimestres. O que é isso? Não há Fundamental 1, Fundamental 2, para quê? Não há ensino superior nem ensino inferior. Há aprendizagem. E, portanto, estou a dizer-vos que essa pergunta, em mim, não tem resposta. Porque nós não sentimos nenhuma mudança, a não ser o cuidar dos outros. O resto, e eles estavam preparados para isso. Eles são disciplinados, autodisciplina. Eles não foram para as discotecas tirando a máscara, eles não foram para os encontros de rua tirando a máscara, eles não foram. Ou se foram, levaram a máscara e levavam o álcool. E mantinham distanciamento social. Então, repara, o que é que eu estou a dizer? André, é possível uma outra educação que não sofra o impacto de pandemias, porque elas vão aparecer de novo. Não tarda nada, vem mais um. Ok? Bom, eu não vou entrar em política, que estamos num período eleitoral, não é? E, senão teria de falar agora, por exemplo, do que aconteceu, que o atraso na vacinação conduziu a um caso de poliomielite e eu não sei se haverá mais. É que isto tem a ver com política. Pois tem. Então, tudo isso que nós temos aí, que sofre com o impacto de uma pandemia, é sinal de que não funciona. Não pode funcionar. O que eu proponho não é ensino misto, nem híbrido, não é nada disso. É uma aprendizagem em círculos de aprendizagem e comunidades de aprendizagem, que é uma nova construção social. Uma nova construção social, não é mais um paliativo do velho modelo. Uma nova construção social. Alguma perguntinha mais? Já estamos aqui há 50 minutos, hein? Vocês têm uma paciência. Passou muito rápido, a gente só quer tratar de um assunto que, para nós aqui da escola, é um assunto crucial, importante, né? O tema é avaliação, né, Andrei? Andrei, tem uma pergunta aí para o senhor sobre avaliação. Uma coisa que nós vimos, a importância é essa coisa dos processos de capacitação dos professores, né? E a gente está cada vez mais estudando permanentemente e tal, e agora a gente está num ciclo que a gente está trabalhando a questão da avaliação, a importância da avaliação, não só a avaliação do estudante, não só a avaliação do curso, não só a avaliação dos projetos que nós temos, não só a avaliação da instituição, mas todo esse arcabouço. Qual é a importância da avaliação na educação, para o senhor?
Um grande teórico do currículo, e em particular da docimologia da avaliação, diz-nos, Nunziati, diz-nos que a escola muda através da avaliação ou nunca mudará. A avaliação é mesmo o calcanhar daquilo, vamos falar assim. E aquilo que as escolas fazem, eu não estou a falar da vossa escola, estou a falar das escolas em geral, que eu conheço, aquilo que as escolas fazem não é avaliação. As escolas aplicam testes e dão uma nota, ou seja, confundem avaliação com classificação, que é logo a primeira das questões. Depois só utilizam uma função da avaliação. Não utilizam a avaliação aferida, não utilizam mais nenhuma. É aquela avaliação que não é formativa, nem contínua, nem sistemática. E se nós olharmos para a Lei de Diretriz e Base, ela diz que a avaliação tem que ser formativa, contínua e sistemática. Um teste, uma prova, não é formativa, é excludente, é seletiva. Não é contínua, é periódica. E não é sistemática porque incide numa parte de matéria ou numa disciplina. Portanto, o que se faz nas escolas hoje é nada em relação à avaliação. Portanto, não temos que pensar por aí. O que nós temos de pensar é que é possível avaliar, mas eu nem ouso entrar aí. Vou dar só um exemplo, porque eu vivo de praxis, não é? Um dia fizeram, vocês falaram do quando sinto que já sei, não foi? Foi que vós falaste, não foi? O vídeo. O quando sinto que já sei, até é bom que a gente encerre um pouco isto, também está quase numa hora já, com aquilo que vós falaste logo de início. O vídeo quando sinto que já sei é composto de 7 projetos e todos os 7 desapareceram, ou pelo menos estão encostados. Este sinto que já sei não aparece nas imagens. Me deu o nome ao vídeo, mas não aparece nas imagens. Mas eu vi. Foi um material que não utilizaram na edição. Estava o realizador com o cameraman, e eu estava junto, foi no Projeto Âncora, na escola do Projeto Âncora, e estava a passar uma menina dos seus 12 anos, 11, 12 anos. E o realizador disse, posso falar contigo? Então, sim, a menina assim, diga. Olha, aqui não há avaliação? Ela olhou para ele e ela disse, avaliação há, não há prova, como nas outras escolas. E o realizador disse, mas o que é que tu queres dizer com isso? Ela, quer dizer que prova não prova nada. Uma criança, 11, 12 anos, já estava catequizada, não é? Como eu costumo brincar. E então ele perguntou, mas então como é que é? E agora reparei o que ela disse. Ela diz o seguinte, quando eu preciso de aprender alguma coisa, quando sinto uma necessidade, um desejo, um problema, eu falo com a minha tutora. E a minha tutora me ajuda a fazer um planejamento dentro de um projeto de vida, dentro daquilo que está no currículo nacional e dentro daquilo que eu desejo. E então, diariamente, eu reúno com ela, mostro-lhe aquilo que eu já aprendi, ela diz-me se está ou não está bem, se estiver bem, colocamos no portfólio digital, na plataforma digital, e diz ela, e depois diz ela, quando eu sinto que já sei, eu partilho o que sei com os outros. Reparei bem, quando eu sinto que já sei, ou seja, a avaliação para acontecer tem um princípio básico, que é avaliado quando sente que já sabe. E não quando é posto à prova, todos ao mesmo tempo, com uma prova. Isso não serve para nada. Aliás, prova é um momento de má educação. E eu vou encerrar com um episódio. Agora, posso, antes de encerrar, dizer-vos que, se vierem por cá a partir de janeiro, vão aprender na praxis o que é avaliar. Okay? E o que é classificar. Também se pode dar nota se for preciso. Vamos lá. Avaliação no campo atitudinal também, não é só no campo cognitivo, no campo das atitudes, socioemocional, afetiva, etc. Um dia veio a notícia de que iria haver uma prova nacional e que a Escola da Ponte teria de participar. A escola rede pública tinha de participar. Eu não fiquei preocupado em relação à prova, fiquei preocupado porque eles nunca tinham feito prova nenhuma. E, portanto, precisavam de saber o que era uma prova. Eu fui ter com a escola do lado, que era uma escola de Fundamental 2,
a nossa era só Fundamental 1 naquele tempo, e pedi uma prova, uma colega de língua portuguesa. E a colega deu-me, eu cheguei à ponte e pus lá num dispositivo que é, eu sei e posso ajudar, pus, quem quiser aprender a fazer prova, venha até comigo amanhã, às 3 da tarde, no Espaço João do Tempo. Ao fim do dia tinha 37 inscritos. É assim, responsabilidade. Eu peguei naquele teste, naquela prova, fiz 37 xerox. No dia seguinte, cheguei à sala, às 3 da tarde, estavam 37 jovens sentadinhos com a prova à sua frente. Isto é assim. Horários é para cumprir. E eu disse, olha, meus filhos, isso é uma prova de língua portuguesa, tem um texto, tem perguntas de interpretação, perguntas de gramática, tem uma composição escrita. Alguma dúvida? Eles levantaram o braço. O que é que foi? É só isto, professor. É só isso. Não, fácil. Está bom, mas agora diz-me, tem que ser feito em 50 minutos. E eles, todos ao mesmo tempo, em 50. Sim. Porquê é que tem de ser 50? Eu disse, olha, meus filhos, eu não sei, nunca ninguém me explicou, é 50, olha, acabou, pronto. Então vá lá, comecei. Não, mas se eu acabar antes, posso ir embora? Não, não podes, tens de ficar. A fazer o quê, professor? A perder tempo? É perder tempo. Reparai bem, a lógica, tão evidente que é perder tempo. Né? Aí eu comecei a ficar muito zangado, acabou, não há mais conversa, toca de fazer a prova, e eles levantaram o braço. O que é que foi? Professor, venha cá. Esta prova aqui, o texto é do Cavaleiro da Dinamarca, do livro, não é? Da Sofia de Melbrana. Como nós não temos livros didáticos, eles leem obras de autor, completa, a obra completa dos autores. Ele tinha lido a obra completa, não tinham extraído aquele textinho. Olha, professor, veja aqui esta pergunta parva. O que foi que o Cavaleiro viu ao longe? Eu tenho que pôr aqui nestas 5 linhas. O Cavaleiro viu ao longe a presença da árvore que indicava a floresta. Aqui, o que está no primeiro parágrafo. Sim, não, professor. Eu faço uma setinha, a pessoa vai ler. Vou estar aqui a perder tempo. Não é? É lógico, não é? Eu expliquei-lhe que era um item de transcrição simples, expliquei-lhe que era um item de escolha múltipla, mas estava a perder tempo. Eu disse, olha, não quero mais conversa, toca de fazer a prova. E emprestei-me. Aí eles olharam para mim, o que é que foi? Levantaram o braço. Professor, o que é que está aí a fazer? Vai embora, vá trabalhar, não perca tempo connosco. Quando a gente acabar a prova, a gente leva, são 50 minutos, está ali o relógio, a gente sabe ver as horas, daqui por 50 minutos a gente leva. Para onde é que você vai? Eu não vou para lado nenhum, eu fico aqui. A fazer o quê, professor? Vá trabalhar com os meninos, não precisamos de si, vá lá ajudar. Eu disse, não posso sair daqui. E eles, mas porquê? Eu não queria dizer. Mas estava lá um jovem, que já estava na escola da Ponta há menos de meio ano, e ele tinha andado por outras escolas. E ele levantou o braço e disse, o que é que foi? Professor, eu posso explicar porque é que o professor tem de estar na sala? Então explica. E ele disse para os outros, olha aí, quando eu estava noutra escola, eu fazia prova, e os professores ficavam na sala. E eles perguntaram, a fazer o quê? Para não deixar colar. E uma criança levantou o braço e disse, professor, o que foi que ele disse? O que é colar? O que é colar? O que é colar? Isso ainda bate aqui na minha cabeça como naquele momento. Eu tive vergonha de ser professor. Porque o professor está calado dentro da sala, mas ele está na sala no pressuposto de que os outros são todos desonestos, se puderem colar, vão colar. Ele está a transmitir valores, porque o não verbal fala mais alto que o verbal. Ele está a transmitir o valor da deslealdade, da falsidade, da mentira, da corrupção. Está a deseducar. Uma prova não prova nada a não ser a capacidade de reter a informação na memória de curto prazo, jogar numa prova e esquecer que se fizer a mesma prova passado um mês, já não sabe aquilo que pôs um mês antes. E é um momento de má educação. Então, se quiseres aprender a fazer avaliação, se não sabeis ainda, vinde cá, que nós fazemos avaliação. Nós fazemos avaliação. E partilhamos em conhecimento. Que é para isso que serve. Então, só temos a agradecer ao senhor, viu? Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Tá bom, fica em paz. Muito obrigada, viu?